Hoje nós vamos falar da fórmula de Euler. Eu quero primeiramente mostrar para vocês por que é tão importante essa fórmula aí tão esquisita. O que ela tem de tão especial? E o que nós temos de especial é o E. Nós amamos o E. E eu vou até destacar duas vezes aqui. Nós amamos o E. E a razão é por conta da derivada. Quando nós pegamos uma derivada dx de e elevado a x, o resultado é igual ao próprio e elevado a x. E quando nós pegamos uma derivada relação a x de e elevado a alguma coisa aí vezes x, o resultado é a vezes e elevado a vezes x. Olha só, quando nós pegamos a derivada dessa função, a mesma função aparece. E quando nós pegamos a derivada dessa função, vem ela multiplicada por uma constante. Olha só que interessante. Ou seja, ela numa escala maior ou menor. E nós amamos tudo isso porque quando estamos resolvendo equações diferenciais, e elevado a x é a solução na maioria das ocasiões. Sempre que a gente resolvia um circuito, e elevado a x era a solução. Se você fosse recordar lá dos circuitos simples, que envolviam equações diferenciais, nós sempre dizíamos algo desse tipo. Vamos supor que nosso v de t é alguma constante vezes e elevado a st. Essa era a nossa proposta de solução. E acontece que ela funcionava sempre, mas nosso amor não é único. Tem outras coisas aqui que amamos, e uma delas é a senoide. Na verdade, os senos e cossenos. Nós amamos isso. E por que nós amamos muito tudo isso? É porque isso está muito presente na natureza. Se você assoviar, a pressão do ar vai se parecer com uma senoide. Se você badalar um sino, o movimento desse sino vai ser como de uma senoide. E também na música. Se você olhar as notas que compõem as músicas, a pressão de ar que elas fazem formam senoides também. E circuitos também fazem isso, Lembra? A gente analisou esse tipo de circuito aqui em detalhes, ó. Um circuito de indutor e capacitor. E a resposta natural para esse circuito era uma senoide. Portanto, circuitos elétricos fazem uma senoide. Todas essas coisas aqui fazem uma senoide. Portanto, nós temos que ser capazes de analisar as coisas que acontecem quando são expressas por senoides. Portanto, temos aqui duas coisas que nós amamos e nós queremos relacionar essas coisas. Para que elas se relacionem, nós vamos usar a fórmula de Euler. É isso que faz elas se relacionarem. É ela que vai juntar essas duas ideias até então separadas. Então, bora lá fazer isso. Bom, a fórmula de Euler diz o seguinte: e elevado a j vezes x é igual ao cosseno de x mais j vezes seno de x. Aqui no Khan Academy, nós temos vídeos que demonstram essa igualdade para a gente. Tem aí a expansão na série de Maclaurin e as expansões de e, seno e cosseno, mostrando que essas duas partes da equação são iguais. Para os nossos vídeos aqui, nós já vamos assumir que isso aqui é verdade. Se você quiser ver a demonstração, basta procurar aqui no Khan Academy. Essa é a expressão que vai relacionar a nossa amada exponencial com os nossos também amados cossenos e senos. E o preço que a gente tem que pagar por esse relacionamento é que a gente vai introduzir os números complexos no nosso universo. Veja que nós temos aí dois números complexos na expressão. E é assim que os números complexos chegam na engenharia elétrica. Então, vamos da outra fórmula, que é a fórmula com o conjugado, que é o e elevado a menos j vezes x. E elevado a menos jx vai ser
cosseno de x menos j seno de x. Menos aqui, menos aqui. Essas duas expressões juntas são as fórmulas de Euler, ou fórmula de Euler. E como que a gente vai explorar isso aí? Olha só a estratégia que legal. Nós vamos pegar esses senos e cossenos, que são tão fáceis de achar na natureza. Nós vamos travesti-los em exponenciais. Vamos usar essas exponenciais para resolver as equações diferenciais, que fica muito mais fácil desse jeito. E aí nós transformamos de volta essas exponenciais nos senos e cossenos. Olha só que interessante. E é esse ritmo que vai ditar as nossas maneiras de resolver as equações quando estivermos resolvendo os circuitos. Mais um ponto aqui que eu queria destacar. Note que nas duas fórmulas, o cosseno vem primeiro e o seno vem aqui depois, na parte imaginária da fórmula, o que faz do cosseno a parte real. E por isso, nós vamos ter uma preferência para falar dos nossos termos do mundo real usando o cosseno. Tudo isso porque nas fórmulas de Euler, o cosseno vem aqui primeiro, fica na parte real do número complexo. O que nós vamos fazer agora é descobrir se eu tiver a minha equação em termos de exponenciais, como que será que eu transformo em senos e cossenos? E o contrário, como é que será que eu faço para transformar os cossenos e senos em exponenciais? É uma álgebra até que simples aqui. Vamos resolver a parte matemática. Bom, deixa eu apagar essas flechinhas aqui antes. Se eu quiser isolar o cosseno, uma das estratégias que a gente pode usar é somar essas duas equações, porque a parte positiva com a parte negativa aqui vai cancelar esse j seno de x. Então, somando essas duas equações, que temos uma soma, eu vou ter e elevado a jx somado com e elevado a menos jx. Aqui vai somar, vai ficar igual a 2 cosseno de x. E vamos cancelar essa parte, aqui ficando com 0 na rabeira. Então, vem aqui para a gente isolar o cosseno. Teremos que o cosseno de x vai ser igual a e elevado a mais jx somado com e elevado a menos jx dividido por 2. Portanto, nós temos aqui o cosseno expresso em termos de exponenciais de números complexos. Bom, agora eu preciso arrumar um jeito de isolar o seno. E uma das maneiras fáceis é subtraindo as equações, porque assim eu cancelo o cosseno. Então, aqui nós vamos fazer uma subtração, e nós teremos e elevado a jx menos e elevado a menos jx. Na subtração, o cosseno vai cancelar e vamos ter aqui igual 2 vezes o j vezes seno de x. Isso significa que, de forma análoga, eu posso escrever aqui que o seno de x vai ser igual a e elevado a mais j vezes x menos e elevado a menos j vezes x, tudo isso dividido por 2 vezes o j. Então, veja que quando estamos falando do seno, aparece um j aqui embaixo. É muito fácil a gente esquecer dele algumas vezes. Vamos fazer aqui um destaque, porque essas expressões são importantíssimas. E essas são as duas expressões para quando você tem exponenciais e quer transformá-las em cosseno, é assim que nós fazemos. E quando você tem exponenciais e quer expressá-las em seno, é aqui que nós utilizamos. Você pode, se quiser, decorar aqui essas relações, ou, o que eu prefiro, na verdade, é lembrar da fórmula de Euler e, a partir daqui, deduzir as relações. Não é tão trabalhoso assim, não é verdade? Inclusive, vamos fazer aqui um destaque também na fórmula de Euler, porque com ela que nós conseguimos deduzir tudo isso. Portanto, nós temos aqui em destaque as fórmulas de Euler e também como representar senos e cossenos a partir de exponenciais e vice-versa.